7 dias atrás. Mas eu vou te acrescentar coisas sobre tua predisposição em Deus. Os espíritos malignos, eles querem entrar na vida dos blindados por Deus, pela porta que o crente abre. Porque a Bíblia diz que Deus fechou a porta em cima de nós. O inferno não pode nos tocar. Então existem maneiras, quando eu oro por você, por exemplo, para você orar, alguns dos espíritos malditos que eu repreendo são os espíritos do humanismo, lisonjas. Ai, coitado de você. Você precisa dormir. Você nem almoçou ainda. São espíritos malignos que entram por uma porta que você permita. Uma coisa, tem bastante coisa que eu vou dizer hoje que eu não disse um mês atrás, obviamente. Uma coisa que nós precisamos notar é a vida de Jó. Jó falou: o que eu mais temia me aconteceu. Jó era o homem mais poderoso da terra. O diabo confessou isso com a própria boca, se é que o maldito boca tem, para não dizer o focinho. O que ele falou? O Senhor tem blindado a vida deste homem de todos os lados. O Senhor não nega um bem para ele. Já pensou? No mundo inteiro, você ter os olhos de Deus em cima de uma pessoa, Deus falando no globo terrestre e não tem um igual a ele. Porém Jó dizia assim: o que eu mais temia acabou me acontecendo. Você é a pessoa mais poderosa da terra, não te falta nada, tem tudo à tua disposição, mas os demônios na tua vida, Jó, encontraram uma brecha para fazer bagunça. Aquilo que você tem medo é aquilo que você se põe por coitadinho. Uma coisa que me admira: Deus não manda a gente perdoar os que nos feriam quando ninguém nos fez nada. Deus não nos manda perdoar os que nos feriam depois que eles nos pediram perdão. O termo que eu estou usando, nos feriam. Ele manda antes. Por quê? Porque se você assume a ferida, você é um coitadinho. Mas se você perdoa, Deus está dizendo: você não é nenhum coitado. Você não está na posição de mendigar, você está na posição de dar. Mas como Deus, fizeram 1001 comigo, me aprontaram, me feriram, me chatearam, me prejudicaram, me roubaram. Deus diz: você continua na posição de dar. Você continua na posição de poder libertar pessoas. Porque Deus não quer produzir em você espírito de coitadinho. Quando Deus chega para nós e pede certas coisas, também uma coisa que eu não te disse um mês atrás: o Senhor Jesus estava num lugar que tinha milhares de metros quadrados, no templo, e diz que uma viúva pobre trouxe tudo que tinha, e ela foi colocar na frente dele no gasofilácio, porque o Senhor Jesus ficou exatamente na frente do gasofilácio. O que me chama a atenção é que o Senhor deixou ela por lá. Já pensou se ele chega para ela e diz: coitadinha, olha, eu sou Deus, sou eu que recebo a oferta, eu já vi tua intenção, mas por favor, volta com essas 2 moedas para casa. Mas o Senhor Jesus não teve ela por coitada. Não, pode pôr. Porque ninguém que se aproxima de Deus é um pobre coitado. Vocês não são dignos de dó. E porque o Senhor Jesus deixou ela fazer aquele ato, Ele falou em cima dela. Num dos meus livros aí, que a gente dá por esgotado, porque eu tenho um costume de imprimir 10 exemplares, vende logo e entra com essa fama, que é uma coisa que faz bem para a gente. Está esgotado. Deve estar, não sei, livro Moedas Mais Moedas Como Deus as Conta. Está lá escrito. É uma história real, irmão do sul deste país. O pastor recebe uma ovelha recém-convertido, um homem que passa fome, que tinha uma Kombi velha. Era a única maneira de trabalhar, se é que conseguia se sustentar com aquilo. Ele aparece para o pastor e diz: pastor,
Deus me tocou, eu quero fazer um ato de entrega. Eu vim entregar tudo que eu tenho na casa de Deus. O pastor, vendo o cenário, usou toda a inteligência espiritual dele para ficar convencendo que Deus já recebeu, mas volta com tua Kombi para casa. Ficou com dó, ficou apavorado, que vai ser dele, coitado. Olha o estado financeiro lamentável dele, agora vai deixar a Kombi. E o pastor resistindo a este irmãozinho, a esse pobre coitadinho. De repente o pastor diz que ele ouviu um grito no ouvido dele, ele levou um susto. O Espírito Santo disse para ele: o que você está fazendo? Você está impedindo ele de entregar a sua vida nos braços de Deus. O que é que você está fazendo? Então eu, traduzindo para a mensagem de hoje, é como se o Espírito Santo falasse: você está devolvendo ele como um pobre coitadinho para casa, quando ele é um valente. O pastor levou aquele choque, pediu perdão a Deus, falou para o irmão: olha, me perdoe, dá essa Kombi sim, é para Deus, dá isso aqui. Esse irmão, esses detalhes não digo no livro, mas a história é verídica. Aparece alguém para ele e diz: eu quero deixar minha caminhonete, mas já era para caminhão, na tua mão. Ah, mas você não quer comprar? Encurtando a história em 2 anos, eu não estou exagerando, são 2 anos. Na região dele se tornou a maior empresa de frete de caminhões da Volvo. Este irmão era o dono, esse irmãozinho pobre, coitadinho. Um pastor, ele foi no nordeste deste país. E quando ele foi pregar, ele viu que as pessoas nem chinelo tinham no pé. A maioria não tinham, andavam descalças. Uma igreja, tudo ali, sabe como é que é? Hein? Não é nada disso aqui. Então ele pregou sobre um Deus que abençoa, e Deus deixou ele. Pregou sobre o Deus que pode fazer algo na tua vida, e Deus deixou ele pregar. Então ele deu a melhor mensagem dele para dizer ao povo: Deus vai fazer algo nas suas vidas. E o Espírito Santo deixou ele. Quando ele terminou, agora ele quer abençoar as pessoas. O Espírito Santo disse: não, agora você pede dízimo e oferta. Ele ficou desesperado. Ele contou para mim. Ele falou assim: o Senhor não tem dó? Ainda vai arrancar deles o que eles nem chinelo têm? Ele ficou com raiva de Deus. E o Espírito Santo repetiu: ou você faz o apelo financeiro, ou tudo que você pregou aqui não vai acontecer nada. E ele fazia de conta que não está ouvindo. E o Espírito Santo já... Aí ele foi no pastor para dizer: olha, foi Deus que mandou. O pastor não falou nada. Aí ele começou a fazer o apelo financeiro. As pessoas começaram a ir embora. Ele ficou desesperado. Ele correu no pastor para dizer: pô, pastor, você me perdoa, foi Deus que me mandou, eu também não queria fazer. Ele ia dizer isso. O pastor falou para ele: viu, pastor, você precisa agora ter paciência, porque eles foram na casa deles para ver se acham alguma coisa para trazer para Deus. Desse jeito. Então alguém trazia um pano velho que usava para se cobrir. Gente, essa história é real. No reino de Deus nós trabalhamos com a verdade. Esse pastor ficou tão penalizado, esse pregador. Falou: Deus, eu estou chateado. O Senhor teve coragem de fazer isso com esse povo. Mas ele orou, abençoou, foi embora. 1 ano depois, exatamente 1 ano, porque era na mesma data do ano que vem, ele recebe uma ligação: pastor, vai poder vir de novo na nossa igreja? E ele louco para ir para consertar o erro. Ele falou: sim, me avisa a data que eu já vou reservar passagem e tal. Não, pastor, não precisa reservar nada, nós vamos pagar. E o translado? Nós vamos mandar buscar. Em 1 ano, queridos. Eu não estou falando de fazendeiros, de fazer exportação de carne para a Argentina, mas eu estou dizendo que em 1 ano todos eles se tornaram fazendeiros. Pastor, como aconteceu? Porque essa história ela fecha bem. Os patrões começaram a olhar para eles, mas a coisa foi sistemática, repetida. O patrão chegou para um e disse: há quantos anos que você me serve como guardião aqui da fazenda?
Ô patrão, há tantos anos, por quê? O que eu já te dei até agora? Não se preocupe. Por cada ano trabalhado, eu vou te dar, não sei se é vaca, se é ovelha, não quero saber. Agora é seu. Queridos, Deus tem poder para fazer essas coisas quando nós não temos espírito de pobre coitado. Eu sei de uma mulher que foi levada para a África para fazer uma campanha, mas esta mulher era ou para o tetraplégica, eu não sei dizer. Esta mulher, quando receberam ela, essa missionária, essa pregadora, quase devolveram ela para o avião. Porque como é que vai orar pelos enfermos? Nós falamos que a campanha era de milagres. Naquela campanha não teve um que não foi curado. Porque ela estava desse jeito? Entre ela e Deus, eu e você não temos nada a ver com isso. Mas não confunda, ela não é nenhuma pobre coitada. Outra coisa que eu não te disse um mês atrás. Vamos para o quinto personagem. Quem que vai ler? Pastor Odair. Quinto personagem, 1 Reis 17, versículo 9. Deus dá uma ordem precisa para o servo dele, Elias. Mas antes de começar a ler, por favor, olhem para mim. Os demônios querem lançar em cima de você espírito de coitadinho, para que você tenha pena de você e assuma a tua mazela, a tua miséria, como já é a condição da sua vida, para bloquear toda a ação de Deus. Saiba que na Bíblia de Gênesis a Apocalipse você vai encontrar versículos dizendo: sede valentes, porque o Senhor fará uma obra convosco. Quantos valentes de Deus tem aqui? Amém. Como é que Satanás introduz esses demônios na nossa vida? Ele usa pessoas até que a gente ama. Que dó, estou com uma dó de você, estou com uma pena. Ai, como o meu coração me dói quando olho para você. Aí a gente, mãe, obrigado. Queridos, se eu fosse médico, eu ia arrebentar. Desculpe, modéstia à parte, eu ia arrebentar. Eu ia ser o homem mais renomado do globo, porque eu já descobri a cura do mundo inteiro. O cara vem com uma dor de cabeça. Mas por que você está com dor de cabeça? Aí vasculha bastante porque não conseguiu pagar a escola do filho. Mas porque não conseguiu pagar? Porque não trabalhei, porque não trabalhou, porque não tem dinheiro. Já sei, vá na farmácia, pega R$1.000 para você. Está resolvido. Não me dê pena, me dê dinheiro. Pastor, estou com uma dó de você. Essa pregação não serve para mim, porque todo mundo que chega perto de mim é para ter dó dele. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Mas se você quiser ter dó de mim, eu já preparei os escudeiros. Eles têm uma cadernetinha assim, já abrem. Você está com dó em que parte? Ele está com cara de sono. R$1.000 ele levanta. Dá R$1.000, você vai ver. Achei ele meio abatido. R$2.000 ele sai pulando pela igreja. Está curado. Aí, em vez de pagar para o cara, vai lá e dá remédio para dor de cabeça. Mãe, pai, não quero que tenha dó de mim. Olha, me dá entrada na melhor churrascaria de graça, eu aceito. Dá roupa, eu aceito. Mas não me dê dó. Ou dá dinheiro que a gente resolve o resto. Não aceite espírito de pena na tua vida. Você serve tanto a Deus, por que está passando por isso? Eu já sei a resposta: porque eu mereço. Pronto. Vocês não são dignos de dó. Vocês são detentores das promessas de Deus sobre a sua vida. A glória de Deus está se movendo. Você já viu a glória de Deus? Quando você vê assim alguns, que eles veem aquelas partículas que se movem com uma cor. A glória de Deus é mais ou menos igual a um átomo, mas ela usa todas as cores. À medida que fica se movendo, ela tem todas as cores. Se você vê a glória de Deus sobre um crente, você nunca mais na tua vida vai achar que um crente é digno de pena. O inferno não consegue invadir a rua onde você mora, porque você continua lá. Você não é digno de pena. Aleluia. O sobrenatural de Deus está ativo na tua vida. Eu sempre uso este exemplo. Pega uma criança que levou um tombo.
Perceba como a pena é uma condição assumida. Engane ela, ela esquece de chorar. Eu tive esse episódio aqui na igreja. Eu estava entrando durante o dia e na hora que eu estou entrando ali, eu vi que uma criança levou um tombinho. Já corri para dizer: nossa, mas como você é forte, mano. E eu sabia disso. Ela esqueceu de chorar. Ela sorriu e foi correndo, porque ela é muito forte. O pastor não falou. Agora se eu chego: nossa, pelo amor de Deus, tira logo esse sapato, porque eu preciso ver. Será que não aconteceu alguma coisa? O que você acha que vai acontecer? Vai chorar, vai abrir um berreiro, vai querer um médico. Cadê a mãe? E aí você começa a perceber como a pena é um espírito transferido. Nós aqui não somos dignos de pena. Eu não estou vendo aqui um povo assolado, capacho de demônios. Eu estou vendo um povo que está em prontidão de espírito de combate para receber, invadir o inferno e receber tudo que Deus vai entregar nas tuas mãos. Os anjos te olham com uma admiração que você não tem ideia. Você que crê em Deus, você que ora, você que busca a Deus, eles te olham com uma admiração que você não tem noção. Anjo não tem pena de você, porque ele sabe o que Deus vai fazer na tua vida. Davi, porque Davi não pastou. Se eu e você estivéssemos lá, vendo Saul perseguindo Davi, estou com uma pena de você, Davi. Mas você é um homem de Deus, faz tudo o que Deus quer. Por que Saul está fazendo da tua vida um verdadeiro inferno? Eu estou com uma dó. Você acha que Davi era digno de dó? Não. Por que não? Porque você está igual aos anjos, já sabe do final da história. Quem foi Davi? Era digno de dó? Dó você tinha dos inimigos que se colocavam como inimigos de Davi. Davi, fugindo de Saul, que pena, que dozinha. Aí no deserto, sofrendo, sem ter feito nada de errado. Aí vinham os filisteus, diz que ele ia lá, arrebentava os caras. Aí você descobria que o cara não era digno de nenhuma pena. Leia para mim o que Deus deu ordem precisa para Elias. 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Quem que ordenou a Elias para ir lá mesmo? Foi Elias que escolheu? Foi o Senhor. Queridos, Deus está dizendo para Elias que Deus falou e deu ordem. Todo mundo diga: Deus deu ordem. Deus deu ordem. É o que você está lendo aqui. E no original, já averiguei, é isso mesmo. No original: eu mandei ela te dar comida para você não morrer de fome. Aí você chega na mulher, essa que Deus foi até ela e falou: você dá comida para ele. Aí você descobre que não foi nem no verbal, foi algo aí dito para o espírito dela, que ela ainda vai ter que usar a fé, ela vai ter o papel dela aí. Quando Elias chega para esta mulher, para dizer para ela que Deus, enfim, vamos lá, entre no plano de Deus aqui, me alimenta. No versículo 12 ao 15. Versículo 12. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. O Senhor não tem dó, não tem pena. Olha o quadro. 2 cavacos, queridos, é o suficiente para se fazer um prato. 2 cavacos não são para uma panela, é um prato. Falta um prato para a gente comer e morrer. Deus disse para Elias: eu dei ordem para ela, você dá comida para ele. E aí? Você está vendo a ótica de Deus sobre nós, sobre as pessoas que Ele cruza o seu caminho? Você já viu como é que Deus vê a gente que está aqui agora sentado na casa dele? Sabe por que Deus não teve pena desta mulher? Porque uma vez ela cruzasse o caminho de Deus, na vida dela, a partir daquele momento, nada mais é impossível.
Dá um forte aplauso para o Senhor Jesus aqui. Nada mais é impossível. Todo o sobrenatural de Deus estaria a partir daquele instante ativado sobre a casa dela. O que você acha da ideia? Sabe quem é pobre, coitado, digno de pena aqui? É quem não quer orar, porque já não crê em Deus. É quem não dizima oferta, porque já acha que não vai dar nada. Esse sim é digno de pena. É igual ao mundo que está lá fora. É digno de pena, porque onde está a ação de Deus? Não tem. Deixa eu abrir um parêntese. Você lembra da história de Mordecai e de Esther, não lembra? De repente você olha um homem que salvou a vida do rei, vestido com um saco de cinzas, que é uma coisa que coça, que queima a pele, fere a pele terrivelmente, que não é brincadeira, na porta do palácio. Se nós estamos olhando numa ótica de coitados de nós, porque nascemos neste mundo tão cruel, nós íamos dizer: olha que dó, homem de Deus, homem que não há dolo, homem que ainda salvou a vida do imperador. Olha, coitado aí na rua de cinzas, olha. Eu te pergunto, Mordecai era digno de pena, é? Todo mundo lembra da história? Deus deu o livramento, Deus destruiu a casa dos inimigos, Amã reduziu a cinzas. Deus levantou Mordecai, colocou o anel do rei, a capa do rei, a coroa do rei, o cetro do rei na mão dele, e tornou ele o homem do maior prestígio, com províncias na mão para seu controle, que eram as províncias principais da Babilônia. Eu te pergunto, por onde você acha que Mordecai era digno de pena? Pastor, você não sabe o que eu estou sofrendo. Lembra de Mordecai. Você não é digno de pena, eu não tenho dó de você. Eu posso ficar sensibilizado com alguma situação, nós temos que reagir, mas pena, dó, eu não tenho. Você vai sair daqui hoje com espírito de garra, espírito de vontade de fazer acontecer. Você vai chamar a existência a glória de Deus, e tudo vai ser mudado na tua vida. Aleluia! Aplaude ele, aplaude. Aqui o Espírito Santo tranca o coração de Elias para ter, entre aspas, um coração duro, para ele não sucumbir ao que o olho vê, e manda ele indiretamente não ter pena, ele ser radical com esta mulher. Seja radical com ela. Ela vai ter que trazer o prato que eu te prometi. Deus falava para Elias que não vai multiplicar para ele a comida. Ou ele entra por essa porta ou nada feito. Então Elias, ele é radical no versículo 13. O que ele diz? Inspirado pelo Espírito Santo que o enviou até lá. Versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Não temas. Eu estou te dizendo a mesma coisa hoje. Vocês não são fracos. Não fiquem com medo. Sua vida não vai terminar no vazio. Essa palavra tem garantia do Altíssimo. Essa sentença tem endosso do Deus vivo. Sua vida não vai parar na miséria. Ninguém que crê em Jesus será confundido, a palavra diz. Não temas, mulher, você não é digna de dó. O pior é se ele visse o filho dela, porque nas entrelinhas do histórico ali na casa dela, nota-se que era um pequenino. Imagina você a cena, o profeta ainda falando, ela falando: olha, eu vou morrer com aquele menino, entre aspas. Imagino, sei lá, se o profeta não estivesse vendo ele, é pior. Eu vou comer e depois dessa refeição, desse prato, a gente morre. Então você tira e traz aqui primeiro. Queridos, muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, mas não é dinheiro, não é comida, não é prato. Mas você vem dizer: estou estressado. A gente diz: mesmo assim você vai tirar tempo para orar.
Amanhã você acorda em jejum. Eu já passei cada situação na minha vida, queridos. Tenho autoridade para pregar uma palavra dessa para vocês, porque vi antes, durante e depois. Vi antes, vi durante, quando ninguém sabia discernir o que estava acontecendo na minha vida. Queriam vasculhar para ver se eu devia ainda pedir perdão pelos pecados de Nabucodonosor. Quem sabe a cunhada da minha tia não era casada com Faraó, pede perdão. E não achavam, porque eu estava vivendo no altar mesmo. E a coisa era o cão. Não era fácil não. Mas uma coisa que Deus nunca me permitiu, eu ter espírito de pena. Porque antes, quando eu tive espírito de pena, desviei 2 vezes. Se meu pai tivesse vivo terreno, era uma ligação, meu problema está resolvido. O Jesus que eu vejo na cruz me deixa passar por isso. Aí eu olhava para os meus irmãozinhos bebês, eu me sentia como o pai da casa, minha mãe em casa. Toda vez que eu tive pena 2 vezes, parei no mundão. Aí os demônios, vem aqui, você achou que íamos ter pena de você? Saiu de Deus, agora você vai ver o que é ter pena. Agora com dó de você mesmo. Eu tinha que voltar rapidinho na igreja. Mas depois que eu aderi a Deus, depois que criei juízo no Evangelho, eu comecei a ver que ninguém no Evangelho é digno de pena. Eu passava umas situações que não eram fáceis. Eu não tenho um trauma daqueles dias. Os dias que nós contávamos o pão para comer não reproduziram em mim trauma, porque senão eu comeria hoje 8 vezes por dia. Quem tem trauma de fome, vocês sabem do sintoma. É dobradinha e mocotó de manhã, para garantir que está com o estômago cheio. Eu não tenho trauma. Por quê? Porque eu vi que o crente nunca é digno de pena. Casei com tua pastora, você teria pena dela. Deu a vida para Jesus, casou virgem, sempre esperando no Senhor, fazendo a obra. Aí quando Deus dá o marido para ela, mais ou menos igual essa mulher de Sarepta aí, ó. Não é à toa que Sarepta é Sidom, é Saida, perto de Tiro, 40 minutos de carro. Então ela era minha tia também. A coitada devia esperar pelo menos uma como colheita, o príncipe que vem de cavalo branco. Se não tiver cavalo, um carro. Vim eu a pé, nem bicicleta tem. Mas nós entramos no projeto de oração. Nós não ficamos buscando aconselhamento. Não estou dizendo que seja errado se aconselhar e ter os pastores se abençoar e ter os líderes. Mas nós não ficamos buscando aconselhamento para alimentar a pena de nós. Nós partimos para a ação. Então o carro que veio na mão do meu sogro, emprestado, um Fusca caolho, só funcionava a luz de cá, era um inferno. Pus 2 caibros 6x12 embaixo do banco, porque o assoalho ia para o chão a qualquer instante. Não estou exagerando, é verdade. Estou mostrando para ela o sonzinho, o xing-ling que eu tinha colocado ali, com todo o amor, voltando assim de Santos. A porta abriu, ela quase voou o barranco para baixo. Eu pus um trinco. Tudo tem solução, eu pus um trinco. Eu fui encerar o carro porque a tinta não há mais o que fazer. Então como é que eu encerei? Com bombril. Eu trouxe alguma coisa da cor de volta, para ele ficar pelo menos 5 anos na cor. Jogava água na gente atrás, na chuva. Não tem problema, comprei rebitadeira, chapa, eu rebitei todinho, parou de ter chuva. Que dó que eu tinha de mim. Qual dó? Acabaram aqueles dias. Então quem não teve dó de mim tinha razão. Quem me olhou e pensou que esse homem pode se tornar amanhã um pastor que pode abençoar multidões, tinha razão. Quem teve dó de mim foi inspirado por demônios. Você não é digno de dó. Vou repetir isso tantas vezes até terminar a pregação. Eu não tenho dó de você. Vocês são valentes do Senhor, soldados do Deus vivo. Se move em vocês a personagem mais sublime de toda a Trindade, que diz que rege tudo que foi criado na palma da mão, o Espírito Santo. Aonde que eu vou ter dó de você? Você acha que o Espírito Santo vai morar em você e vai esquecer? Aí Deus chega lá e move ele a pedir. 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. 15.
Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Não, eu vou ler a Bíblia atualizada, que é 2018. Foi ela e disse: coitada de mim, tanto Deus por aí para ser bom, vem esse ainda me sugar. Que dozinha de mim, olha meu filho, já estou vendo ele morto. Eu com esse prato ainda, o Deus dele vem aqui me roubar ainda a metade. Olha esse pastor aí, meio charlatão, usando palavras boas para me enganar, para arrancar metade do meu prato. Foi o que ela falou? Isso aí só se tiver na Bíblia do gibi do tio Patinhas, porque na nossa não tem isso. Leia de novo. Foi ela E fez segundo a palavra de Elias. Quando Deus diz em Isaías 43: eu não disse ao meu povo buscar-me em vão, porque eu sou o Senhor que faço coisas grandes. Deus não está mentindo. Glória a Deus. Foi ela e fez. Então ela teve papel dela. Não bastou Deus mandar Elias, não bastou Deus trazer você até a igreja, Deus não bastou eu me pôr a mensagem de hoje para você. Ainda existe uma coisa a se fazer: você crer e pôr em prática que a tua vida não vai acabar, e que o poder de Deus é maior, e que coitado é aquele que não tem auxílio de Deus na sua vida. O que aconteceu em seguida? Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Aplaude a Deus por isso. Queridos, então, para terminar em 5 minutos, não vou reler, porque isso já li um mês atrás, os primeiros 3 casos que eu mencionei da outra vez. Um dos casos é Eliseu. Então Eliseu, ele morava sempre retirado da cidade. Então pensa você que você olhasse um casebre, chega um homem carregado, porque era assim que Eliseu estava se movendo nos últimos dias, na época do milagre de Naamã, em 2 Reis capítulo 5. Ele era carregado. Aí vem um jovem chamado Geazi, carrega Eliseu. Aí você está do lado de cá, a pessoa está do lado de cá. Tem uma chácarazinha aí perto, está vendo a cena. Ai, que dozinha, esse homem ainda é jovem, olha, está nas últimas, olha, tendo que ser carregado para entrar para dentro. Aí daqui a pouco volta o Geazi e está lá o homem, coitado, lá carregado, deixou aí dentro ele, que dó. Aí passa-se lá não sei quanto tempo, aí aparece uma comitiva da blindagem real, que corresponde ao rei, para debaixo das ordens do comando e para proteger o segundo homem mais poderoso do Oriente Médio, chamado Naamã. E como ele tinha lepra, ele usava certos tipos de pano que eram para proteger as pessoas do contato com a lepra dele. Então todo mundo sabia como é que é isso. Aí desce um homem leproso, toda aquela comitiva, todo aquele poder, toda aquela pompa, toda aquela majestade. Aí vai o rapaz lá para dentro falar com aquele que foi carregado para dentro, coitado, que não pode nem andar. Aí ele sai e fala com o leproso, o chefe de toda essa glória humana que estou vendo aí. Aí depois de uma cena outra, o homem vai, volta curado, pulando para lá, para cá. Fui curado, é glória de Deus. A partir de agora, meu Deus, é o Deus desse cara que está lá dentro, de Eliseu. Qual é o primeiro sentimento que tem a pessoa aqui? Não precisa me responder, eu sei a resposta. Não vejo a hora de entrar na casa para ver quem é ele. Acabou a pena. Quem deu pena foi um sentimento errado. O sentimento certo é: aquele que está lá dentro é o homem que move o Oriente Médio com uma palavra. Fecha céu, abre céu, seca a vida de rei em uma semana. Cegou o exército da Síria inteiro, para não ver mesmo vendo. Eliseu teve esse poder e demonstrou. Então quem te olha de longe não pode te olhar com pena, porque o poder de Deus inteiro está sobre a tua vida, está andando em torno de você. Aleluia. Aplaude a Deus por isso. Segundo personagem, que também não vou ler, eu vou mandar a pregação e vocês vão rever aonde fica, as referências. Vem o arcanjo e diz: o arcanjo, por ser de Deus e não mente, então você vê que é verdadeiro, porque ele olha para Zacarias, esposo de Isabel, 2 senhores, muito de Deus, os dois são de Deus.
e não podem ter filho, e a única coisa que eles querem é ter filho para ter sua descendência. O que me chama a atenção é que o arcanjo não diz: coitadinho de você, Deus finalmente ficou com dó e resolveu tirar a tua vergonha. Ele não fala isso. Ele não fala isso. Ele vem dizendo, já dando decretos do Deus Altíssimo, e dizendo: parabéns, homem de Deus, porque agora em um ano você vai ver o que é um filho nos braços. Porque esse filho que você vai ter. Aí eu paro, porque quando nasceu o menino, diz que a vizinhança foi toda lá para se alegrar com Isabel, esse Deus que teve misericórdia dela e a consolou dando-lhe um menino. Foi isso que o arcanjo falou desse menino? Então, o menino que nasceu nos braços era um acessório da misericórdia de Deus sobre os coitados que estão morando aqui embaixo. Não foi para isso que ele nasceu, e não foi isso que o arcanjo disse. O arcanjo disse: ele será grande diante do Altíssimo. Jesus vai ser cheio do Espírito Santo quando for batizado aos 30 anos. Ele, desde o ventre da mãe, já vai nascer cheio do Espírito Santo. Ele vai preparar o caminho, nada mais, nada menos do que o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Todo o poder de Deus estará sobre ele, toda a atenção dos anjos será sobre ele. Aplaude a Deus, igreja. Deixa a pena de lado. O último que eu te lembro no cenário de Jesus Cristo, teu rei. Eu não estou dizendo que a mãe é uma burra. Ela está vendo o filho dela naquela cruz. Qual é o coração da mãe? Dilacerado. Qual é o questionamento? Por que estão fazendo isso com meu filho? Se ele durante 3 anos socorreu vocês e não pediu nada, nunca pediu nada para ninguém, por que estão fazendo isso com ele? Nunca prejudicou ninguém, por que estão fazendo ele sofrer? Daqui a pouco vão e furam ele, daqui a pouco vão e dão vinagre na boca dele para multiplicar o sofrimento. Diz que os discípulos estão com a mesma pena, olhando de longe entristecidos. Olha, foi isso que ele tinha falado da cruz? Não, Senhor. Ele falou: eu tenho que ir na cruz, porque eu tenho que abrir a porta para sentar na cadeira à direita do Pai e ter tudo submisso a mim. Eu tenho que ir na cruz para que eu suba e atraia o globo terrestre ao nome Jesus Cristo. Eu tenho que passar pela cruz para mudar o relógio da humanidade para antes e depois de Jesus Cristo. Eu tenho que ir para a cruz, porque é através disso que vou abrir o céu, para que dessa pessoa mais sublime da Trindade e fique com vocês pela eternidade. Ele não falou: coitado de mim, eu vou lá. Comece a chorar desde agora. Por isso que eu digo que ceia não é para você forçar choro. Há sentimentos, a gente chora, mas não é. Ceia é o quê? Ele triunfou para conseguir chegar naquela cruz. Aí ele volta, e onde estão indo? 2 para Emaús, 8 a 20 quilômetros fora do propósito. Diz que Jesus vem em pessoa. O que é isso? Você não sabe o que fizeram com ele. Espírito de pena. O espírito de pena não deixa você ver tudo que Deus está fazendo na tua vida. O irmão que está do lado vai lá, testemunha. Você até aplaude, mas saindo da porta você esquece. Eles queriam Jesus ofegante, ensanguentado, capengando, conseguir voltar. Mas Jesus estava em pessoa glorificado, não conseguiam reconhecer, porque eles queriam o outro que estava ofegante. E ele já estava glorificado para ficar 40 dias e 40 noites com eles, encerrado na porta, comendo, dormindo, conversando, explicando e tirando dúvidas. Por isso, amados, eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos acham que realmente nós somos dignos de dó? Quantos acham que Deus nos dá sentimento de pena? Não responda, nós já sabemos a resposta. Quantos querem realmente se levantar na sua vida em Deus? Levante a tua mão. Eu não sei o que você está passando e não acho agradável. Não dou risada do seu problema. Não acho que você não deva procurar os pastores, os líderes. Para isso que um consola o outro, um fortalece o outro, um profetiza na vida do outro. Mas uma coisa eu sei, isso eu já sei. Toda a história tem 2 versões, essa só tem uma. Eu sei o que Deus vai fazer na tua vida. Porque a minha resposta a você, para não ter pena de você, é quando eu te peço: vai lá, coloque o teu nome, como vocês têm colocado o nome naqueles relógios de orações e jejuns.
Põe teu nome lá, que lá é o exército dos vencedores. Os nomes que estão lá orando, jejuando, clamando, buscando a Deus, esses eu sei o que vai acontecer com eles daqui por diante. Há um espaço para você entre os vencedores em Cristo Jesus. Põe a mão no teu coração e diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu tomo posição, assumo a minha condição de filho de Deus. Peço perdão ao Senhor se de alguma forma assumi a derrota na minha vida. Peço perdão se inspirei os outros para ter pena de mim. Eu já tenho o Senhor. Hoje me levanto pela fé. Eu digo: Senhor Jesus, meu Senhor, eu ainda creio em Ti, creio no Teu poder, creio nos Teus milagres. Eu e a minha casa não terminaremos na miséria. Nosso fim não será trágico, mas glorioso em Deus, de muita prosperidade, em nome de Jesus. Ainda não aplaude, porque eu esperei a oração terminar para te falar do último personagem, que é o último minuto. Jó. O que move uma mulher como a mulher de Jó? A mulher de Jó não era uma mulher qualquer, você tem que entender isso. Nenhum homem se torna o homem mais ungido do mundo se não tivesse uma mulher decente do lado. Entenda isso. Nenhum homem consegue ser o que era Jó se tivesse uma mulher que só queria dança de forró lá fora. E a mulher de Jó aguentou, perdendo os filhos, os bens, aguentou quase um ano inteiro vendo o marido naquelas condições. Então eu não julgo a mulher de Jó, eu julgo o ato final, mas eu não julgo ela. Não é fácil. E o que fez essa mulher finalmente sucumbir? O que fez essa mulher falar para Jó: amaldiçoa teu Deus e morre? Já não era o dele, amaldiçoa e morre. O que fez? Ela não conseguia ver o que o marido estava dizendo. Ela estava com pena. Mas o que o marido dizia? Não morrerei, antes viverei e contarei os feitos do Senhor para comigo. Em Jó 23, ele olha para ela, ele vê que a mulher dele está acabada em frangalhos. Ele diz para ela: o Senhor contenderia comigo para sempre com o poder que Ele já tem? Não, antes me atenderia. Queridos, se a mulher de Jó fosse essa tranqueira toda, Deus não teria dado dela mesma outros 10 filhos para Jó. Ali se mostra o perdão de Deus. Mas olha até onde pode chegar o crente quando ele tem pena, até onde o engano pode vazar dentro de casa. Nós, quando assistimos a algum problema teu, nós não podemos ser como a mulher de Jó. Se nós tivermos pena de você, nós vamos bloquear a ação de Deus na tua vida. E você não vai ter pena do irmão que está do teu lado, e assim consequentemente para todos os lados. Por isso agora você vai terminar a frase dizendo: eu creio em tudo que o Senhor já me prometeu, nenhuma palavra falhará, e eu estou pronto, de braços abertos, para receber as promessas do Senhor sobre a minha vida. Agora repita: eu e a minha casa não terminaremos dignos de pena, mas casa de glória, casa do poder de Deus. Dá uma assobiada para Jesus e aplaude. Amém, amém.